Olá, abençoados e abençoadas, sejam muito bem-vindos ao canal Palavra de Paz. No vídeo de hoje vamos te contar como surgiu a Bíblia, como a Bíblia foi escrita e todas as curiosidades que a envolvem. Então, se você tem curiosidade sobre esse assunto, ou se até mesmo já pensou em pesquisar, mas não deu tempo, eu te peço para você assistir até o final. E se lá você tiver gostado do vídeo, te convido para se inscrever no nosso canal, que é muito importante para a gente. E já que eu já estou pedindo, o seu like no vídeo também ajudaria bastante. Combinado? Então vamos logo para o vídeo. A origem da Bíblia, primeiramente, está em Deus. Ou seja, a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia surgiu porque Deus resolveu se revelar ao homem de forma especial, se comunicando com ele através de sua palavra santa. Mas é verdade que as pessoas têm muita curiosidade em saber como a Bíblia surgiu, não é mesmo? De fato, é interessante entender todo o caminho desde a origem da Bíblia até os nossos dias, quando temos uma coleção de livros nas mãos traduzidos em nosso próprio idioma. Esse caminho, no entanto, foi complexo e envolveu um processo de milhares de anos. Muitas pessoas acham errado estudar sobre a origem da Bíblia. Entendam que de forma alguma isso seria uma afronta à autoridade das Escrituras. A Bíblia por si mesma declara explicitamente que ela é a palavra de Deus. Para se ter uma ideia, apenas no Antigo Testamento há mais de 2.000 declarações que afirmam que foi Deus quem falou o que está escrito na Bíblia. Quando falamos sobre a origem da Bíblia, devemos entender que ela surgiu através de um processo de publicação. Esse processo consistiu em o próprio Deus dando aos homens a sua palavra, e essa palavra sendo registrada e distribuída entre os povos. Aqui é preciso enfatizar que nesse processo Deus teve participação ativa e o homem passiva. Tudo bem, mas aí vocês me perguntam, o que isso significa? Bom, significa que a origem da Bíblia não está fundamentada na capacidade humana. O apóstolo Pedro diz que as Escrituras não tiveram sua origem na vontade dos homens. Na verdade, os homens apenas falaram o que veio de Deus ao serem guiados pelo Espírito. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre essa informação, vocês podem estar conferindo lá em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21. Os estudiosos destacam duas características principais desse processo de origem e publicação da Bíblia. A primeira característica é chamada de revelação. Como já foi dito, através da Bíblia, Deus revelou a si mesmo aos homens. Os meios dessa revelação variaram em cada caso. A segunda característica é chamada de inspiração. Através da inspiração, os escritores bíblicos foram capacitados a captar, reunir e registrar nas Escrituras a revelação de Deus. Por isso, o apóstolo Paulo declara: toda a Escritura é inspirada por Deus. Vocês podem confirmar essa afirmação lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Através da inspiração pelo ministério do Espírito Santo, Deus garantiu que sua palavra fosse protegida de qualquer erro ou falha humana. Aí vocês me perguntam novamente, o que isso significa? Significa que apesar de a Bíblia ter sido escrita por dezenas de pessoas falíveis como nós, o Espírito Santo guardou que nenhum erro ou mancha do pecado contaminasse o processo de registro e publicação do escrito original da palavra de Deus. Portanto, a Bíblia teve vários escritores humanos que estiveram completamente condicionados ao verdadeiro autor das Escrituras, que é o próprio Deus. Saber disso é extremamente importante para a gente entender corretamente a origem da Bíblia. A Bíblia foi escrita por diversos autores que viveram em épocas diferentes, num período aproximado de 1.500 anos. É difícil estipular um número exato, mas alguns estudos afirmam que pelo menos 40 pessoas diferentes escreveram a Bíblia. Porém, todas essas pessoas têm algo em comum: o fato de terem sido escolhidas por Deus para escreverem sua santa palavra inspirada pelo Espírito Santo. Então, isso faz do próprio Deus o verdadeiro autor das Escrituras. Os estudiosos afirmam que o primeiro livro da Bíblia a ser escrito foi aproximadamente há 3.500 anos atrás. Já o último livro foi escrito há cerca de 2.000 anos na era cristã. Muitos dos homens que foram usados por Deus para escrever a Bíblia podem ser identificados através da própria Bíblia. Isso significa que muitos textos bíblicos trazem indicações sobre a identidade de seus autores. Há também aqueles escritores da Bíblia cuja autoria
é afirmada por antigas tradições. No entanto, de alguns escritores bíblicos é impossível descobrir sua identidade. Por exemplo, dentre os livros que não se sabe quem foi seu autor, existem 2 que mexem bastante com a curiosidade das pessoas. A pergunta sobre quem escreveu o livro de Jó é uma das mais debatidas com relação ao Antigo Testamento, enquanto que a identidade do autor da Carta aos Hebreus é a mais misteriosa do Novo Testamento. Também é interessante saber que muitos livros possuem apenas um autor, mas existem livros bíblicos que foram escritos por vários autores. Além disso, ainda há autores que escreveram mais de um livro da Bíblia. Tudo bem, eu sei que você deve estar pensando agora, quem são esses escritores? Fica tranquilo que eu vou te dizer. Para respondermos essa pergunta, iremos considerar apenas os autores conhecidos, cuja sua autoria seja amplamente aceita pela maioria dos estudiosos. Então, pega um papel e uma caneta e anota aí os escritores da Bíblia. Moisés escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Números, Levítico e Deuteronômio. Além desses livros, Moisés também escreveu o Salmo 90. Davi escreveu a maioria dos salmos, sendo que 73 deles atribuem em seus títulos sua autoria ao rei Davi. Salomão escreveu 2 salmos, o Salmo 72 e o Salmo 127, e também escreveu os livros de Provérbios, Eclesiastes e Cânticos dos Cânticos. Os profetas Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Miqueias, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias são autores dos livros do Antigo Testamento que trazem seus respectivos nomes. Mateus escreveu o primeiro evangelho do Novo Testamento. João Marcos escreveu o segundo evangelho que leva seu nome. Lucas escreveu o terceiro evangelho que leva o seu nome. Ele também foi escritor do livro de Atos dos Apóstolos. O livro de Atos é uma sequência natural do evangelho de Lucas. João escreveu o quarto evangelho, além de 3 epístolas e o último livro da Bíblia, o livro do Apocalipse. Paulo de Tarso é o maior escritor do Novo Testamento. Ele escreveu 13 epístolas ao todo. Pedro escreveu 2 epístolas que levam seu nome. Tiago. Uma curiosidade, vocês sabiam que os estudos dizem que ele era irmão do Senhor Jesus? Conta aqui nos comentários para a gente saber se você realmente sabia. Bom, Tiago escreveu a epístola do Novo Testamento, que leva seu nome. Judas escreveu a carta que é o penúltimo livro da Bíblia. Vários outros autores escreveram textos que compõem livros da Bíblia ou mesmo participaram de alguma forma da redação ou organização do conteúdo de alguns desses livros. Algumas dessas pessoas foram Esdras, escreveu os livros de Esdras, Neemias e Crônicas. Não conseguimos ter exatidão se essa informação está correta, especialmente com relação ao livro de Crônicas. Mas como Esdras foi um dos mais respeitados escribas de todos os tempos, é bem possível que ele tenha trabalhado ativamente de alguma maneira em textos que fazem parte da Bíblia. Os filhos de Corá, Etan, Asaf e seus descendentes foram os autores de vários salmos. Ezequias, Agur e Lemuel escreveram trechos do livro de Provérbios. Baruque foi de grande ajuda para o profeta Jeremias na composição de seu livro. Os amanuenses. Era um costume muito comum nos tempos bíblicos a utilização de um secretário redator. Então, o autor ditava seu texto e o secretário ficava responsável por redigi-lo. Esses escrivães não foram autores bíblicos, apenas transcreveram o que lhes fora dito. Mas vale mencioná-los aqui, visto que desempenharam uma nobre missão. O apóstolo Paulo utilizava muito desse recurso. Por isso, na carta aos Romanos, é citado o nome de Tércio, como sendo responsável por escrever. Caso vocês tenham curiosidade em saber, podem dar uma conferida lá em Romanos, capítulo 16, versículo 22. É possível que Silvano, provavelmente o Silas mencionado no livro de Atos, também tenha executado esse papel em ajuda ao apóstolo Pedro. Como já dito, a identidade de muitos autores bíblicos são completamente desconhecidas. Esse é o caso dos autores dos livros de Josué, 1 e 2 Reis, Ruth, Juízes, 1 e 2 Samuel, Esther, Jó,
Lamentações, Jonas e Hebreus. Vale dizer que sobre os livros de Ruth, Juízes e 1º e 2º Samuel, alguns estudos que encontramos dizem que foram escritos pelo profeta Samuel. No entanto, não achamos evidências que comprovem essa afirmação. No tempo de Jesus, o Antigo Testamento já havia sido concluído, e a seleção de livros que o compõem já tinha sido aprovada pela tradição judaica. Os livros inclusos no cânon da Bíblia judaica são exatamente os mesmos 39 livros que hoje compõem o Antigo Testamento, que desde o início da história da Igreja Cristã foram também reconhecidos como inspirados. Aqui vale dizer que os livros que foram escritos no período entre o Velho e o Novo Testamento e incluídos na tradição grega não foram reconhecidos pela tradição judaica como inspirados. Esses livros possuem origem duvidosa e trazem algumas informações desencontradas e conflitantes com os escritos inspirados. Por isso, a Igreja Cristã também rejeitou esses escritos como inspirados. Além do mais, o próprio Jesus e os apóstolos não indicaram em nenhum momento uma suposta inspiração desses livros. Ainda assim, mais recentemente, alguns desses livros foram incluídos em algumas versões da Bíblia. Esses livros são chamados de apócrifos ou deuterocanônico e possuem apenas algum valor histórico. O processo de formação do Novo Testamento ocorreu de um modo muito semelhante ao Antigo Testamento. A Igreja Cristã aplicou basicamente 3 princípios nesse processo. 1. Deveriam ter sido escritos por apóstolos ou companheiros dos apóstolos. 2. Não poderiam contradizer em nada a escritura anterior que já estava disponível. Isso significa que os escritos do Novo Testamento não poderiam jamais discordar dos escritos do Antigo Testamento. 3. Deveriam contar com a aprovação geral da Igreja, reconhecendo como inspirados. Os 27 livros que foram o Novo Testamento são aceitos oficialmente como inspirados pelos cristãos desde pelo menos 350 d.C. O processo de publicação da Bíblia também contou com outros 2 fatores. O primeiro deles é que pode ser chamado de preservação. Deus preservou as Escrituras ao longo dos tempos das investidas malignas que tinham por objetivo adulterá-las ou destruí-las. Desde o início, Satanás tem se ocupado em negar, desacreditar, distorcer e tentar destruir a palavra. Se quiserem, podem conferir algumas passagens que falam sobre isso, lá em Gênesis, capítulo 3, versículo 4, em Jeremias, capítulo 36, versículo 23, e em Mateus, capítulo 4, versículo 6 e versículo 7. Isso significa que, apesar das ações dos homens e de Satanás contra a palavra de Deus, nenhuma parte das Escrituras foi perdida. O próprio Deus garantiu a perpetuidade das Escrituras. O segundo fator, que também é importante no processo de publicação da Bíblia, é a questão da transmissão. Com o avanço do cristianismo pelo mundo, se fez necessário que os textos bíblicos fossem replicados, traduzidos em diferentes idiomas e transmitidos a diferentes povos e nações. Nesse ponto, sempre surge uma desconfiança por parte de alguns com relação à confiabilidade da transmissão dos textos bíblicos. Isso porque os escritos originais não existem mais, já que eles naturalmente se desgastaram com o tempo. Tá, eu sei que vocês estão pensando. Então quem pode garantir que o texto disponível hoje é fiel ao texto original? Será que os tradutores não podem ter cometido erros no processo de cópia e tradução manual? Aqui, mais uma vez, não se pode anular a realidade da intervenção divina na preservação das Escrituras. Significativamente, o texto bíblico é a obra literária que possui maior comprovação de autenticidade e fidelidade da história. Por exemplo, com relação ao Antigo Testamento, é o texto hebraico mais antigo de aproximadamente o século X d.C. Porém, há uma consistência impressionante entre o texto hebraico do século X d.C. com o texto grego da Septuaginta, uma tradução que foi iniciada ainda no período intertestamentário, ou seja, período entre o Novo e o Velho Testamento. Além disso, os manuscritos descobertos na região do Mar Morto no século passado e que também datam esse período intertestamentário, igualmente confirmam a fidelidade das traduções atuais. Com relação ao Novo Testamento, as evidências são ainda maiores. Há mais de 5.000 manuscritos gregos que comprovam a autenticidade dos textos disponíveis hoje. Entre esses manuscritos, existem fragmentos de papiros
que datam de no máximo 2 ou 3 décadas dos escritos originais. Com base em tudo isso, os eruditos afirmam que certamente 99% dos textos bíblicos são absolutamente fiéis aos escritos originais. As pouquíssimas passagens em que há dúvida quanto à originalidade ou tradução não afetam de forma alguma as doutrinas centrais da fé cristã. Na maioria das vezes, por exemplo, esses possíveis erros dizem respeito a nomes de pessoas e lugares. Portanto, a origem da Bíblia está em Deus e todo o seu processo de publicação contou com a ativa e infalível ação divina. Mas e aí, pessoal? Gostaram do vídeo? Vocês conseguiram tirar todas as dúvidas referentes a como surgiu, como foi escrita e quem escreveu a Bíblia? Bom, então é isso. Gratidão por todos vocês que chegaram até aqui no final e vou ficando por aqui. Que a paz do Senhor esteja com todos vocês.